Opa, estamos ao vivo. Salve pessoal, que é o Transmictal. E hoje estou com um convidado aqui muito especial, que é o Tauridas. Fala oi pra galera, Tauridas. E aí, tudo bem? Tamo aí, né? Vocês estão aí. Vocês podem ver o meu colega que é transexual. Nossa, podcast Vai a muito merda. inclusivo. Zoeira, eu sou a única mulher trans aqui. Deixa eu só, deixa eu só compartilhar aqui a minha arte. Aí já começa o negócio propriamente dito. Aí, pausar. Abrir aqui no celular para ver os comentários. Eu devia ter feito isso antes, fui meio macaco. Não tem problema. Um minutinho. Só abrir aqui. Só abrir aqui. Aí, tá aí. Beleza. Então, pessoal, hoje, como eu falei aqui, hoje estou com um convidado muito especial, que é o Tauridas. E ele é um profissional aí do direito, não é, Tauridas? É isso aí. Ó, eu já aviso que eu não tô obrigado a ensinar ninguém aqui. O meu objetivo aqui é só entender um pouco do caos que tá esse país um pouquinho, né? Porque, de repente, as pessoas começaram a se preocupar com o direito, né? Olha só que coincidência. Porque Pois é, começou agora a ter juízo. todo mundo quer processar todo mundo agora, né? Todo mundo acha que vai preso por qualquer coisa. A gente tá aqui vamos esclarecer isso tudo, né? Falar do direito, como é que funciona, né? Sobre as carreiras do direito, sobre situações aí que pode acontecer com qualquer um, desde as mais simples até as mais doidas aí. E, bem, já chegando com os dois pés na porta. Isso tudo isso aqui no Minecraft, é claro. E, bem, uma das situações assim que pode acontecer assim com qualquer um é que que assim que eu vou começar por ela é a situação de legítima defesa, né? Então, por exemplo, você está lá na sua casa, lá no Minecraft, aí pula um creeper lá para te atacar, para pegar alguma coisa sua, e você vai lá e mata o creeper. Aí você está com um problema nas mãos, né? E aí tem várias pessoas pensam várias coisas diferentes acerca disso daí. Então, por exemplo, já tem gente que acredita que é melhor você, sei lá, você se apresentar, tem gente que diz que é melhor você sumir por um tempo, tem gente que acha que é melhor você pegar o corpo, jogar em algum lugar e fingir que nada aconteceu. Então, como é que funciona quando isso acontece? Você está lá em casa, o sujeito pulou, levou um. Enfim, não vou falar de arma aqui, você deu umas facadas e morreu. E aí, como é que acontece? Aí a polícia chegou e qual que é o prosseguimento disso daí? Tá, antes de eu falar isso, eu vou dar um brevíssimo resumo sobre o que é o crime, né? Porque o crime eu posso dizer assim que tem várias fases, entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, que tem a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. Então, a legítima defesa ela é uma das hipóteses de exclusão de antijuricidade. O que é antijuricidade? É tipo, Oh, desculpa te tu cortar, mas Oi. é a tal excludente de licitude que o Bolsonaro fala. Exatamente, isso aí. Porque o tipo penal, que a gente falando da tipicidade rapidamente, o tipo penal é o que é o artigo em si, entendeu? É o crime em si. Tem o tipo, o elemento objetivo do tipo, né, que é os elementos ali que está escrito no crime, né, no caso, matar alguém, entendeu? E tem o tipo, o elemento subjetivo, né, que é o dolo, a culpa, entendeu? Isso está tudo na tipicidade. E a antijuridicidade, agora chegando, né, na questão da legítima defesa e tal, é tu afirmar que além do que ocorreu o tipo penal, ocorreu uma morte ali,
tu afirmar que aquela atitude foi contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Tu afirmar que aquilo foi contrário ao direito brasileiro. Porque pode ter situações que ocorreu, tipo, se consumou ali, por exemplo, matar alguém, porém, entende-se que aquela conduta não foi contrária ao direito. Por exemplo, no caso de uma cirurgia que tinha risco, né, de morte, enfim, entendeu? Tem várias situações. E uma delas é a legítima defesa. Então, tenho só mencionando outros casos que tem um estado, que caso vocês querem que eu fale, e daí só falar aqui do documento, que é o estado de necessidade, o estrito cumprimento de dever legal, que eu acho que é interessante para quem Estado quer de carreira. necessidade é quando mata animal, né? Algo assim. Não, o estado de necessidade, só comentando rapidamente, é quando tu sacrifica um outro direito para proteger outro direito, entendeu? Tu tem um perigo iminente. É o contrário da legítima defesa, porque na legítima defesa tu é obrigado a ter uma agressão injusta, entendeu? E no estado de necessidade, não, tu tem um perigo iminente, entendeu? Alguém está correndo algum perigo contra algum direito, e daí tu tem que sacrificar alguma coisa ali para conseguir salvar, entendeu? Então esse é o estado de necessidade. A legítima defesa já é outra história. É quando tu tem uma agressão injusta que está ocorrendo ali, atual ou iminente ali, né? E então o que tu faz? Tu utiliza os meios necessários ali para repelir essa agressão. E é interessante afirmar que é o seguinte, que a agressão, a legítima defesa, ela só cabe contra a agressão injusta. O que significa isso? Que se a agressão for justa, no caso, por exemplo, de um policial fazendo seu trabalho, enfim, prendendo alguém, sei lá, não cabe a legítima defesa, entendeu? Uhum. E também é interessante afirmar que tu tem Mas isso independente, por exemplo, se o policial for fazer uma prisão ilegal, aí leva uns tiros, aí cabe legítima defesa ou não? Se o policial for fazer daí tem a questão do Ele vai fazer uma excesso e tal. prisão, ele vai fazer uma prisão contra alguém, só que a prisão é ilegal, por algum motivo. Daí E, cabe a legítima e aí o defesa, cara vai sim. lá e. Ah, cara. Sim, cabe. Tem algumas discussões, né, que é a questão dos meios necessários, né? E, por exemplo, tem uma discussão ali se eu tô aqui com um artigo, acho que ele fala sobre meios razoáveis, enfim. Mas a questão é que se a fuga, entendeu? Se tu necessariamente precisa fugir no caso de uma agressão, tu precisa realmente se tivesse a possibilidade de tu fugir, não caberia a legítima defesa. Não sei se tu tá entendendo o que eu tô dizendo, entendeu? Entendeu? Entendi, mas. Tá. Assim. Mas Eu fico tem. imaginando, tipo, é algo. Como que o cara vai dizer que você não tinha ou não tinha possibilidade de fugir? Sim, é uma questão, enfim, mas isso é tudo na teoria. A prática é que tu vai ter ali uma injusta agressão ocorrendo contra alguém e tal, e tu vai usar os meios necessários. Esses meios necessários não necessariamente significa dizer que são os mais brandos, assim, entendeu? Tu pode, inclusive, matar alguém em legítima defesa. Porque na dinâmica ali, o juiz ele não vai ficar cri-cri, entendeu? Porque ele tem que entender ali que a pessoa tinha os seus motivos, ele fez o possível para cessar a agressão, entendeu? Então Uhum. é realmente complicado, sabe? Mas enfim, geralmente falando agora no procedimento e tal, que eu acho que já dá para explicar um pouco mais sobre isso. Ocorreu que nem essa lesão ali, ocorreu o fato. Eu acredito que a melhor opção é tu realmente contar a verdade, entendeu? E explicar, porque geralmente a legítima defesa é clara, entendeu? E a autoridade policial ela vai mesmo concluir no inquérito que foi legítima defesa e tal. Que nem tem uma questão muito interessante sobre isso, que é no caso de uma tentativa de homicídio recíproco, entendeu? Por exemplo, já ocorreu de uma pessoa X,
com uma arma, ir até a outra pessoa, atirar nela, a pessoa atingida conseguir surrupiar a arma e atirar na outra pessoa. Então tu tem a seguinte discussão: quando a pessoa pegou a arma, ali tecnicamente encerrou a injusta agressão, né? Não. Porque não, eu vou, Então, do assim, eu vou mesmo chegar jeito que ele pegou do cara, o cara pode pegar dele. Com o acréscimo que ele foi lesionado pelo tiro ainda. E tá mais incapacitado. eu vou chegar nessa questão. Eu só tô contando teses aí. Então, tecnicamente, teria acabado. No entanto, o fato é que tu não sabe como é que foi a dinâmica. Afinal, a pessoa tava já ferida, entendeu? Então, é muito inocente tu querer afirmar que encerrou a injusta agressão sem ter... Porque quando chega o processo no juiz, o que nós temos? Nós temos apenas fragmentos da realidade, então. É muito pouco que se chega ali ao juiz. As pessoas, elas têm a impressão que, como se fosse quase um CSI, entendeu? Que o perito lá, ele vai conseguir reproduzir tudo o que aconteceu. Não, isso não acontece. A gente tem poucos fatos ali que a gente consegue determinar. Então, o juiz, ele vai tentar verificar essas circunstâncias, e eu também acredito que seria legítima defesa. Afinal, tem ali na dinâmica do fato ali, o combate entre as duas pessoas, tu não sabe direito o que aconteceu, entendeu? E a pessoa, bem dizer, a E pessoa ela sempre na poderia... dúvida, os caras decidem em favor do réu, né? Sim, Do é isso. acusado. Tem o princípio indúbio pro réu, que se chama. Mas Beleza. tem umas questões interessantes que eu gostaria de falar sobre a legítima defesa que eu acho importante, que tem apesar de tu utilizar os meios moderados e tem essa necessidade que a lei diz, então pode ocorrer o excesso de legítima defesa. E é Ah, aí que a questão fica interessante, entendeu? essa putaria. Porque pode acontecer um excesso de legítima defesa voluntário, né? Que que nem a pessoa, a vítima, ela estava agindo em legítima defesa, ela conseguiu mobilizar a pessoa, encerrou a injusta agressão, mas ela voluntariamente continua, entendeu? E começa a É, produzir danos ao agressor, entendeu? é o que aconteceu naquele filme, né, do American History X, né? Você já assistiu ele? Ah, eu não vi. É um Mas, do. Acho que chama Outra História Americana. Que os caras vão assaltar a casa do maluco. Aí ele desce lá com uma arma. Aí ele alveja o cara que estava armado na porta dele. Um outro cara que estava armado no gramado. E o cara que fugiu com o carro, que ia dar fuga. E aí, aí o cara que ele atirou primeiro morreu na hora. E o cara do gramado, o do carro conseguiu fugir. Não sei se morreu depois. E o cara do gramado, ele tava. Provavelmente ele ia morrer de qualquer jeito porque levou um monte de tiro. Só que o cara tava bravo e pra sacanear ele colocou a boca do maluco no meio fio e pisou em cima. Aí ele ficou. tá, eu me lembro dessa, eu nunca Aí ele assisti o ficou filme, mas dois eu já anos assisti em a cana série. por causa disso. Então, no caso desse excesso, tu vê que o dolo, ele tem a questão do dolo que é a vontade do agente, né? Tu vê que a vontade ali não é de tu se proteger, entendeu? Mas pode acontecer, por exemplo, que a pessoa, ela acredita que, apesar do excesso ocorrer ali, a pessoa ainda acredita que ela tá em legítima defesa, entendeu? Seria um excesso involuntário, assim. E daí o que acontece? Porque tem aquela questão Hum, também, né? Se o cara hum. vai, sei lá, te assaltar, vai assaltar a sua casa, e você atira nele e não morre, a chance dele querer se vingar é muito grande, né? Então, muitas pessoas no Minecraft, elas pensam, poxa, é melhor eu dar cabo disso aqui agora para não ter problemas no futuro. E aí, se a Não, pessoa faz uma execução muito explicitamente, tipo, dar um tiro na nuca do cara, fica muito na cara, entendeu? Aí ela pode se fuder. Agora, se ele eu não atira várias acredito vezes na que... mesma linha, aí hum. aí já mata o sujeito na mesma ação de cessar a injusta agressão e não dá problema. É que isso daí é outros 500, entendeu? Daí tu tá assumindo tipo, a investigação da polícia e tal. Mas o que eu posso afirmar? Então, caso seja entendido que essa legítima defesa foi voluntária e foi dolosa, enfim,
a pessoa estava realmente, ela sabia que estava em excesso e continuou, a pessoa ela vai responder pelo crime doloso que ocorreu no excesso, entendeu? Então, se ocorrer Ah, isso é interessante, ó. Então, o, o sujeito pode nem chegar a responder no tribunal se for constatado que era legítima defesa, é isso? Olha, a prática é o seguinte, que Tipo, o processo... como que funciona? Tipo, por exemplo, aconteceu aqui, por exemplo, Tá, eu vou explicar, aqui no então. Minecraft. Aí chegou a polícia, aí eu fui na delegacia, aí como é que acontece a partir daí? As pessoas, elas têm a impressão que quando ocorre um crime, ocorre a subsunção imediata da norma. O que eu quero dizer com isso é que, tu cometeu um crime, então quer dizer, um fato ocorreu, então necessariamente a pessoa já está condenada, ele já aplicou a norma ali imediatamente. Não, porque acontece que o direito é uma interpretação dos fatos. Então, tu vai pegar um fato que aconteceu e tu vai interpretar. E essa interpretação ela passa por várias discussões, que seria o processo em si, né? Então, ocorreu o fato, chega a polícia, faz suas investigações, enfim. O delegado ele vai chegar numa conclusão, entendeu? E essa conclusão ela pode ser legítima defesa ou não, ela pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, então se o delegado conclui, por exemplo, legítima defesa, você nem vai ter mais dor de cabeça. Você volta para casa, Não, ele aí que conclui isso não. e fica tudo certo. Não? Não, não, Ih, rapaz. porque é o seguinte, o inquérito policial, ele é administrativo, é um procedimento administrativo. O delegado ele não pode simplesmente jogar na gaveta o inquérito policial. Ele tem que necessariamente Algo me diz que isso levar para... acontece bastante, mas tudo bem. Não, o que acontece é o inquérito ficar Não? parado por muito tempo, entendeu? Mas Ah, ele em tá. si, ele não pode... inclusive tem, tipo, inquérito que, sei lá, de 2010, que vai para o juiz, sei lá, esse ano, entendeu? Tem inquéritos que têm longa duração pela quantidade de trabalho da polícia. Mas o que acontece é o seguinte, o delegado chega numa conclusão ali, ele faz o relatório dele. Ele não pode arquivar, entendeu? Isso é fato, ele não pode arquivar. O que vai acontecer? Ele vai Aham. levar para o juiz, entendeu? Daí o juiz, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, ele desse vista ao promotor de justiça do Ministério Público. O Ministério Público, tem muita gente que também não sabe qual é a função do Ministério Público. O Ministério Público tem a função, ele é o dono da ação penal, entendeu? Em regra geral, é ele que vai determinar se uma pessoa vai responder a juízo ou não. Então, o promotor ali, ele pode requerer o arquivamento dos autos pela legítima defesa. Então, o promotor ele pode chegar, realmente foi uma legítima defesa, não iria abrir processo contra essa pessoa e requisito a excludente de ilicitude, entendeu? Que seja Entendi. Aí declarada a excludente de ilicitude. aí até esse ponto o cara não teve quase nenhuma dor de cabeça, né? Isso foi na delegacia lá, voltou para casa. E aí vai depender do promotor se ele vai ter dor de cabeça ou não. Sim, vai depender. Porque o promotor pode entender o seguinte, aí que tu vê que é tudo interpretação, entendeu? Porque pode acontecer o seguinte, o promotor ele entende que a pessoa não agiu, entende que ocorreu um excesso, que a pessoa precisa ser condenada por aquele excesso, chega no juiz, o juiz tem outra interpretação, porque o juiz também interpreta, entendeu? E Uhum. tem as pessoas, elas têm uma mentalidade que os órgãos públicos, eles não têm seus interesses, entendeu? Que, é todo mundo inocente, não sei o quê. Não, todos têm seus interesses, inclusive o juiz, entendeu? Pode acontecer Ah, ou isso é não... interessante. Qual que é o interesse de cada um? Por exemplo, o promotor, ele ganha, tipo, ele tem alguma vantagem se ele Travou aqui, mas enfim. qual que é, tipo, o incentivo de cada um dentro da carreira deles? Então, o que eu posso afirmar é o seguinte. Na lei, o Ministério Público não, ele representa a sociedade, entendeu? Então, o interesse dele... Não, eu tô falando sério, o interesse dele é Ah, sempre eu sei, voltado mas, para... pô, Mas aí, deixa eu terminar. Olha só o seguinte, olha só a conclusão. Eu não sei dizer, porque isso é algo muito subjetivo de cada pessoa. Mas só que existe algo chamado ativismo judicial. O que é o ativismo judicial?
que é uma discussão que está tendo muito agora na mídia por causa tanto da suspeição do Moro, entendeu? Enfim, da questão... Não, eu tô falando... O que é o ativismo Eu judicial? sei. O juiz, ele julga por outras questões que não são relativas ao direito. E pode acontecer outros interesses, tanto funcionais, tanto, sei lá, em mostrar que o juiz tem... é Yes. efetivo, entendeu o que faz. Eu concluo vários processos, não sei o que eu tenho... Enfim, cada um tem ali o seu interesse, querendo ou não. O que É que pode eu acontecer pergunto é... por causa do seguinte, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem um esquema que, acho que é promotor, o persecutor, ele parece que enquanto mais gente ele condena, melhor para a carreira dele. Aqui Aí eu não não tem sei, isso. Aqui aqui não não tem tem isso. isso porque o promotor ele não recebe nenhuma... Porque o promotor, aí que tá, ele não é Ministério Público acusatório, entendeu? Ele vai ali chegar às suas conclusões, ele é livre para fazer o que bem. E não é incomum isso, de a pessoa ser absolvida ali por pedido do promotor. Isso ocorre muito frequentemente, não é pouco. Uhum. E geralmente esse trâmite demora muito entre o cara, entre o fato, a delegacia e o promotor ver o que vai rolar ou não? Depende do crime, dos órgãos, Esse crime e, especificamente. enfim, o crime de homicídio, ele é, ele é processo em regra, ele é do tribunal do júri. E pela prática, eu posso dizer que o tribunal do júri é o processo que mais demora, entendeu? Tanto pela quantidade, pela complexidade da situação ali, enfim. Geralmente, quando é caso de legítima defesa, o promotor ele já a demora ali que tem é em receber o inquérito e dar o parecer ali, entendeu? E enviar para o juiz e o juiz arquivar aquilo, enfim. Mas agora, por exemplo, se tu levar, isso é interessante no caso de uma condenação, entendeu? Que o processo no tribunal do júri ele é bem longo, entendeu? Porque, enfim, daí é outros 500 se vocês quiserem que eu comente, daí faz. Que você até comentou aqui no privado que, por exemplo, quando é um crime contra a vida, aí vai para júri popular, aí os jurados decidem lá, eles votam o que vai acontecer, e o juiz só fala é isso aí, e é isso, e é isso aí. E aí Tá, eu vou. quando é um crime diferente, aí o juiz decide da cabeça dele com base nas leis. Eu vou explicar o seguinte. Tu entende, aí que tá que eu volto da interpretação dos fatos. Tu entende que um fato pode ser tanto uma tentativa de homicídio quanto uma lesão corporal. Tudo depende se a pessoa teve ânimos necandi em praticar o homicídio e não conseguir praticar, porque o ânimos necandi é essa vontade de matar, entendeu? Na lesão corporal não tem isso. A vontade dela é apenas causar a lesão corporal. Enfim, então dependendo dessa interpretação, para a vara do tribunal do júri ou não. Se entende-se, então, no caso hipotético aqui, que é uma tentativa de homicídio, tem que ir para júri. Então, o que acontece? É oferecida a denúncia pelo promotor. Tem toda a instrução. O que é essa instrução? É importante dizer que o inquérito criminal ele não é prova, entendeu? As pessoas têm esse falso entendimento que é comum até pessoas do próprio direito falam, entendeu? Coloquialmente assim, que o inquérito tem provas no inquérito, mas não se fala em provas, são indícios, porque as provas elas vão ser produzidas ao longo do processo com a contradição ali das partes, entendeu? E, enfim, daí eles vão ouvir todas as testemunhas. É por isso que demora, porque eles vão ouvir todas as testemunhas de novo, eles vão analisar todas essas discussões ali, se foi legítima defesa ou não, se foi um erro de tipo, se foi, enfim, se foi outra coisa. Enfim, então vai ter toda essa discussão. E no final, o que vai ter? Se for crime culposo, que é a situação, chega na sentença de pronúncia, para o juiz realizar a sentença de pronúncia. Se for crime culposo, o juiz ele já vai definir a pena na sentença de pronúncia e vai encerrar ali, entendeu?
Se for um crime doloso, então o juiz ele vai falar na sentença de pronúncia que o acusado deve ser levado a júri, entendeu? E agora eu queria comentar essas questões. Na sentença de É pronúncia, só. outra... Desculpa, só para. É que uma pessoa comentou uma coisa interessante aqui no chat. Que, por exemplo, o cara. Ele. Ele comete. Ele faz uma legítima defesa, só que com uma arma ilegal. Aí, assim. Aí eu quero fazer um questionamento para você, porque eu já vi notícias assim que o cara. Ele. Sei lá, ele mata o bandido lá, o vagabundo. Enfim, ele é detido por porte ilegal de armas. Só que existe uma coisa lá no Estatuto de Desarmamento, não, aliás, não é no Estatuto de Desarmamento, acho que é um princípio em algum lugar, que meio que o crime maior come o crime menor, e você só responde pro crime maior. Então, assim, se o crime maior, que foi homicídio, comeu o porte ilegal de armas, como quando ele foi absolvido pelo homicídio, o, o crime maior, sei lá, que deixou de existir, ele defecou de volta o porte ilegal de armas? Como é que isso funciona? É que, na verdade, tu tem várias... não existe só essa teoria, entendeu? Tu tá assumindo que isso não é aplicado para tudo. Porque tu pode ter tanto concurso material de crimes. Inclusive, eu tô falando várias coisas aqui, assim... Eu já falei, eu não tô obrigado aqui para ensinar. Quem quiser me corrigir, enfim, tranquilo. Mas eu tô falando o que eu pesquisei aqui, mas enfim. E é a minha prática também. Tu tem um concurso material de crimes e tu tem o concurso formal. Por exemplo, a pessoa ela pratica vários crimes, que é o caso do Abdelmaci, entendeu? Que ele foi acusado de 52 crimes. E a pena foi somada, tipo, foi lá para os 200 anos a pena. Uhum. Porque tu Mas é vai todo o pegar mesmo crime, né? Só que ele cometeu contra várias pessoas, não várias foi? vezes. É. Tu entende que foram vários fatos, entendeu? Então aquilo vai Uhum. ser somado. No caso que tu tá falando, é o seguinte. Eu vejo, pelo menos, como uma forma de benefício ao réu. Tu entende que é muito melhor tu ser condenado por uma coisa que englobe outra, do que tu ser condenado por duas coisas e receber duas penas somadas. Entendeu? Certo. Então, no caso do homicídio, tu entende que o porte ilegal de armas é um fato ali que aconteceu, entendeu? A legítima defesa ela não vai anular isso, entendeu? Pode ter até agido em legítima defesa, pode ter ser inocentado do caso do homicídio, mas o porte legal ainda tá ali, entendeu? Então a pessoa Justo, vai ser levada. mas, por exemplo, se fosse. Por exemplo, quando o cara vai cometer um assalto, ele não responde por porte ilegal de arma, ele responde só pelo assalto. E se eventualmente ele, sei lá, se ele for absolvido, creio eu que ele não vai responder só pelo porte ilegal de armas. Ou vai? Porque parece que tem um peso e duas medidas, né? Quando é legítima defesa, parece que os caras levam em consideração essa questão do porte ilegal de armas, mas quando É porque é aí que tá. Depende do promotor. Eu já vi promotor que denuncia pelo porte legal e eu já vi promotor que não denuncia pelo porte legal e deixa esse crime intacto. Porque o que acontece? Daí tu vê qual é o interesse do promotor. O interesse do promotor é que a pessoa seja condenada, e se isso vai para plenário, enfim, alguma coisa assim, estou falando especificamente do Tribunal do Júri, que pode acontecer o seguinte, entendeu? Vou ser bem sincero. Não é raro a defesa falar o seguinte: vai lá o promotor denuncia por 500 crimes, entendeu? Daí, sei lá, um é homicídio e vai pro júri. Daí a defesa chega no júri lá e fala o seguinte: não, tudo bem, mas vamos fazer um acordo entre nós, assim, entre eu e você, jurado. Tu condena por esse crime, né? Que eu acredito que a pena seja geralmente o crime com a menor pena ou algo ali, né? Acredito que a pena seja eficiente para o acusado e vocês absolvem todos os outros crimes.
Então, às vezes não é interessante para o promotor levar isso, entendeu? Dependendo ali do processo. Então, realmente vai depender muito, primeiro, da prática do juiz, da prática do promotor, enfim, ali da situação das partes, entendeu? Então, eu não posso afirmar se vai ou não vai, entendeu? Porque isso é muito casuístico. Por uma coisa pode valer para um estado pode valer uma coisa, para o outro estado pode valer outra. Entendeu? Ou seja, não existe lei, existem opiniões. Exatamente. O Da direito hora. ele é interpretativo. Entendeu? Uhum. Só assim, se você não quiser falar, tudo bem, porque aí já é uma parte que é mais da civil do que parte jurídica, mas, por exemplo, eu fico pensando, se o Steve lá do Minecraft, ele, ele tá lá com o eitão raspado dele, e ele churrasca o Creeper, me parece que seria uma boa ideia ele só falar que essa arma era do Creeper e que ele pegou e matou o Creeper com ela, do que, do que falar que... Ou sumir com a... Tipo, se ele sumir com a arma, não tem como eles falarem que como é que fala? Acusarem ele de porte ilegal. O que você pensa a respeito? Aí é outros 500, mas o que eu posso afirmar assim é que para ser o porte legal tu precisa de indício. Né? Até tem algo interessante para comentar sobre o porte legal de arma. Se fala em arma, só que não é só arma. Muita gente esquece disso. Se tu tiver munição, enfim, acessórios, também pode ser meio Que que tipo de porte legal. acessório? Que tipo de Eu acessório? não, eu não sei bem, mas, tipo, porque eu não tenho muita experiência em questão do porte de arma, É assim. mas eu tava vendo até no STJ que tem esse entendimento, que não é só a arma, não, tem a munição Não, eu tô também. ligado. Tipo, o carregador é considerado também, por exemplo. É um negócio Sim. bem estúpido. Você vai pegar e você vai matar o cara com o carregador. Bater na Uhum. cabeça dele até abrir. Tem um entendimento também que é que se for pouca munição ali, entende-se que não. Porque tem. Aí que tá. Sem, agora eu pensei num assunto interessante se falar em questão do porte de arma. Porque tu entende que o crime, ele, em regra, ele é uma violação a um bem jurídico, entendeu? Por exemplo, o homicídio, tu tá ameaçando ou violando o direito à vida da pessoa. Crimes contra a honra, enfim, assim vai. Crimes contra o patrimônio, enfim. Só que a questão do porte legal de armas é que ele é de mera conduta, entendeu? Existem crimes, enfim, de mera conduta, que o legislador entende que precisa se punir os, os atos que poderiam causar alguma coisa, entendeu? Então você estar portando inclusive portar arma sem autorização na rua, esse tipo de coisa, assim. Então é algo que poderia resultar em algum perigo. Então é melhor a gente, ao invés de só punir quando acontecer, a gente punir antes. Então vamos punir um pouquinho antes, então, para não acontecer merda Maravilha. nenhuma. Então tu não precisa nesse crime demonstrar a violação, que houve algum perigo de fato, então tu precisa só da mera conduta. Sim. E só uma. A gente falou de, por exemplo, quando, sei lá, você tem um problema de legítima defesa acontecendo dentro de casa, tem uma situação complicada porque vai ficar óbvio quem que matou o sujeito, né? Porque vai ter um corpo lá na casa de alguém, quem será que matou ele? Né? Não tem nem como você dar fuga. Mas existe outra situação que talvez seja até mais recorrente, que é, por exemplo, você está andando na rua e vem um cracudo te... E aí é aquela coisa, né? Eu tava vendo o que elas fariam na situação. Não tem polícia, nenhuma testemunha, então eu vou sumir daqui, sei lá, da arma do crime, ou enfim, esconder ela em algum lugar. E, o, Até a questão de o homicídio, seja legítimo, move o corpo de lugar. um Fala. problema na live aqui, que eu não sei quando o CF derrubou, voltou. Tá vendo a carinha. Beleza. Eita, voltou. Tá igual pinto de velho isso aqui. Eu acho que a internet. Se fosse a internet, eu não estaria ouvindo você, né? Ah, tá. Então.
Travou. A pipa do vovô não sobe mais. Aí, agora voltou. Espero que não caia de novo. Então a gente estava falando aqui enfim, não sei onde parou, mas, por exemplo, quando você tem uma situação de legítima defesa na rua, sei lá, um cracudo vai lá te assaltar e você acaba matando ele, existem pessoas, e o Núcleo Dharma tinha comentado isso no vídeo dele, que, que, elas, que elas têm essa tese de que nessa situação, já que é muito difícil falar que o autor foi você, é melhor você simplesmente sumir e achar gente para falar que você estava em outro lugar na hora. Já que tem milhões de outros processos para analisar, eles não vão ficar em cima do seu. Então, o que eu tava falando é que, geralmente em caso de homicídio ou não, enfim, mas tem algo que se chama fraude processual. Então, se, por exemplo, tu pega e move um corpo com o objetivo de dificultar a perícia ou a conclusão do inquérito, enfim, tu tentar ali esconder a verdade ali com os teus atos. Tu tá cometendo uma fraude processual, entendeu? Eu não sei o que dá, porque isso é muito, enfim, da vida, sei lá. Talvez alguém já tenha feito isso, eu não sei, mas o que eu posso afirmar é isso. Eu acredito que a opção sempre é, tipo, é tu ser franco, entendeu? E tu não esconder nada, entendeu? Mas isso é Não, algo, sim, claro, enfim, aqui vai de que cada nós pessoa, enfim, somos mas... respeitadores da lei aqui. A gente está Até comentando eu só de queria, eu não casos de sei... pessoas do Minecraft aqui que tem um entendimento distinto. Não, até eu queria comentar, assim, eu acho que eu não falei com isso na live, mas é a primeira vez que eu vou fazer um live e tal, então a gente tá testando aqui um negócio e tal, ver se, enfim. Mas é só. Só tô dizendo isso pra terem paciência, qualquer coisa, enfim. Mas. Ah, não, isso aqui é. Eu fiz um monte de live, isso não rolou, então parece que deve ser denúncia em massa mesmo, para ficar caindo, Tá. creio eu. Porque quando dá problema de conexão, a sua voz some ou a minha some, um pro outro, né? Então, enfim. Bem, acho que a gente abordou essa questão de legítima defesa. Não sei, tem um caso concreto que eu lembro, eu não sei no que deu, que é aquele cunhado da Ana Hickman, você lembra disso daí? Ah, eu me lembro que foi um louco no apartamento lá, né? É, Daí teve. aí o que deu rolo pra ele é que deu 3 tiros na nuca do sujeito, algo assim. Ele deu um É, probleminha. mas tu viu que no fim foi. Eu acredito que mesmo se não fosse famoso, eu acredito que seria a legítima defesa também. É porque, assim, o que eu posso falar é meio. Eu vou falar a opinião minha mesmo. Mas às vezes os promotores eles têm um ímpeto de acusatório, entendeu? Mas eu Um acho que no fim síndrome de tudo se. paladino da justiça. Então eu acredito que no fim tudo se. Tudo se acerta, sabe? É só a dor de cabeça aí que é o problema. Só uma outra questão que eu acho que o pessoal não. Quer dizer, eu não sei se isso é lei, mas eu vi um cara que, por exemplo, era um boomerzão lá, e parece que ele tinha sido assaltado algumas vezes, e ele fez uma armadilha para quando o bandido entrasse na casa dele, uma espingarda caseira lá que ele produziu atirasse no bandido. Não sei se você já viu esse caso. Não. E aí ele foi. Mas eu sei do que tu está falando. Eu Tem não um sei se termo ele jurídico ficou, para isso. não sei se ele ficou preso, mas eu sei que ele foi detido por causa disso. Enfim, isso Parece que se não chama. pode armadilha, né? Não, a questão é o seguinte: é que tem uma discussão. Eu vou. Eu acredito que o nome disso, eu vou até pesquisar, mas é ofendículas. Ofendículas. Que é tu montar alguma coisa. É exatamente o nome. Tu montar alguma coisa ali, não precisa ser necessariamente algo extremamente volante. Tem até uma questão que se discutiu um tempo de tu colocar garrafas quebradas do muro, entendeu? O que é isso? Enfim, o que Tá, mas o cara acontece? tá vendo, né? Ele vai botar a mão lá se ele quiser, o trouxa. Não, tá, mas enfim, o que acontece é que se tu
tem uma discussão, né, que se tu montar alguma coisa e aquilo se efetivar, seria ou uma legítima defesa ou um exercício regular de direito, né? Então, tem isso. Só Mas, que tem tipo, tá outra coisa. prescrito na lei que não pode fazer armadilha ou é autismo dos agentes aí do direito que ficam criando jurisprudência para defender Não, bandido? essa tese seria doutrina e jurisprudência, entendeu? Tipo, porque É, tanto que o pessoal fica em dúvida se é exercício regular de direito ou se é legítima defesa. ou seja, autismo dos defensores de bandido. Não é Mas lei. mas algo importante é que se for contra alguma pessoa, daí o que acontece? Se entender-se que é uma legítima defesa ali e tal, e é o que eu acredito que seja mais comum, esse entendimento, tu tem ali os requisitos da legítima defesa. Então, precisa ocorrer ali uma agressão injusta. Ou seja, se for cair contra uma pessoa inocente, a tua armadilha, tu vai responder ali pelo que acontecer. Entendeu? Inocente não é porque invadiu a casa do maluco. Não, mas não, a questão não é assim, por exemplo, tu tem cachorros ali, pitbulls, para proteger a propriedade, aparece uma criança ali. Entendeu? Ah, tá. Ah, mas a criança não vai pular o muro da casa, né, cara? Isso já aconteceu. Isso, o chat pode até falar, isso é bem comum. Assim. Sim. Enfim. Mas essa é a exceção. A regra é o Noia lá vai querer roubar uma televisão. Aí ele abre a porta lá, toma um tiro. Ou, sei lá, cai nos espetos. Enfim, mas é o que eu falei. É isso. Mas então tipo, não é lei. Depende de quem for te julgar. Depende da situação do. Eu vou falar que 99,9% dos processos. Esse número eu tô tirando da minha bunda, mas 99,9% é no sorteio, entendeu? Tu joga pra cima os papéis e vê no que dá. Muito bom. Eu adoro o Estado de Direito. É um negócio tão civilizado. É um negócio. Pô, eu acho engraçado que, por exemplo, o pessoal que defende o Estado de Direito diz que, sei lá, isso é a civilização contra a barbárie, porque antes disso meio que, sei lá, a justiça dependia de algum líder tribal, religioso, alguma coisa assim. Só que é engraçado que, sei lá, continua meio que até pior, porque você tem um cara que não tem vínculo nenhum com a população, que é um sujeito que vive meio que no mundo à parte, que é o do direito, das abstrações, meio que cagando regra e criando jurisprudências, inclusive contra a lei, para ferrar a galera. O Não que eu sei. posso. É algo que eu queria comentar, assim, que é importante comentar isso. Que muitas pessoas. Eu tô falando várias vezes isso, mas. Não precisa ser necessariamente assim, entendeu? O nosso estado escolheu um determinado sistema. Não sei se tu sabe a diferença entre o sistema romano-germânico e o common law, né, que é adotado pela Inglaterra e Estados Unidos. Qual é a diferença principal desse sistema? Deixa eu adivinhar. Um é positivista, que, tipo, o que vale é o que alguém escreveu na lei, e o outro o que vale são as jurisprudências, algo assim. Então, eu vou tentar explicar isso, eu não estou garantindo nada, mas enfim, vou Assim, tentar. só antes de você falar, eu queria dizer que os dois são uma porcaria, cara. Cada um do seu jeito. Enfim, mas eu vou explicar agora para afirmar que, tipo, isso até dá para entender muitas coisas, até de política criminal aqui no nosso estado. A principal diferença está na formação da norma, entendeu? Porque tu entende que aqui tudo é primeiro idealizado, eles pensam, organizam tudo direitinho no Senado, enfim, sei lá. Daí cria-se uma lei ali, um documento, que daí aquilo depois vai ser aplicado no mundo real. Né? Tanto que tem o Código Civil, o Código Penal, enfim. Então, esse o sistema seria o romano-germânico, que seria primeiro tu idealizar tudo, tu organizar tudo, para depois aplicar. Até isso do Código Civil surgiu, tipo, de Napoleão, entendeu? Que tinha um Código Napoleônico. Nossa, esse é outro pau Daí, no cu. um dos objetivos do Código Civil, até tu pode pegar e ler, tu vai ver que o objetivo é esse mesmo,
É mandar em cada aspecto da vida do filho da puta. Exatamente. Desde o Lazarento. início da concepção até a morte e a sucessão. Entendeu? E Comunismo. eu ouvi dizer que é até uma coisa engraçada que quando terminou, Napoleão falou que ele tinha falhado no que ele tentou fazer, porque isso é algo impossível. Entendeu? Pois é. Enfim, já no sistema common law é uma coisa um pouco diferente. Que lá primeiro o fato ocorre para depois tu criar uma norma em cima, entendeu? Por isso que é muito o costume tem uma força muito grande aí, entendeu? Enfim, tanto que nos Estados Unidos, cada estado, bem dizer, tem o seu próprio sistema. Assim. Então, se tu pegar, por exemplo, que eu queria comentar depois, daqui a pouco eu comento da prisão preventiva e tal, que é bem diferente, tu percebe daí isso sendo aplicado na prática. Então, primeiro tem um fato e daí depois tu vai surgir uma norma daquilo. Tanto que quando teve o caso das Torres Gêmeas, eles tiveram que criar. Isso eu não sei. Isso pode ser mito, enfim, mas é algo que dá para verificar. Que quando teve o caso das Torres Gêmeas, eles tiveram que criar tudo do zero, entendeu? Porque nunca tinha acontecido um caso de um avião colidindo em uma torre nos Estados Unidos. Entendeu? Criar o que Então, do zero, exatamente. Eu sei que o que então, aconteceu é que o George Bush ele aproveitou esse fato para criar várias leis federais para tirar um monte de direitos constitucionais dos americanos em caso de suspeita de terrorismo. Aí, se o Estado invocar que ele quiser foder alguém, ele só falar, estamos investigando você por terrorismo, ele fuça a sua vida inteira e acha alguma coisa para te foder. e algo que entra nessa questão que eu queria comentar agora, vamos chegar, que é a questão das medidas cautelares no direito penal. Né? Entre a diferença, bem simples, né? Entre a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Que lá, ao contrário da polícia daqui, a autoridade policial ela tem muito mais autonomia em pegar e prender uma pessoa, entendeu? Porque a regra lá é a prisão, entendeu? Se tu pegar, por exemplo, um fluxograma, pesquisar o fluxograma do processo penal, lá tu vê, inclusive, que a prisão nos Estados Unidos é uma fase do processo criminal, entendeu? Aham. Lá é uma Então, putaria ser preso por qualquer coisa. sim, então, o que eles fazem daí? Primeiro se atua, entendeu? Tu vai lá, tu tem um suspeito lá, tu prende o suspeito, para depois discutir se foi justa ou não a prisão, entendeu? Que maravilha. Aqui a coisa, justamente por causa desse pensamento, aqui a coisa é completamente diferente. Aqui primeiro. Mas o bom é que lá nos Estados Unidos, se o órgão lá. Eu não sei se é a delegacia quem que mexe nisso daí. Eu acho que não é nem o prosecutor, é o cara que vem antes dele. Se o cara olhar o seu caso e ele vê que não aconteceu nada de errado, ele nem dá prosseguimento no negócio. Isso é uma Isso eu vantagem, né? Por não. mais que você seja preso por qualquer coisa, se Sim. você, sei lá, essa questão de legítima defesa lá é bem mais tranquilo que você nem responde o negócio. Ele chega lá, eles dão uma olhada, aí se tiver tudo de acordo lá, eles só jogam fora e vida que segue. Tá. Continuando, que eu também tem relação com isso que tu falou. Aqui no Brasil a coisa é diferente porque é o seguinte: primeiro vão se discutir se a prisão é legítima ou não antes de tu prender a pessoa, entendeu? Então a autoridade policial ela vai pegar, a gente tem essas provas aqui, isso é tudo feito, ou até eu falo do mandado de busca e apreensão, entendeu? Isso é tudo Mas feito isso é tudo com exceção de que se o cara achar que o acusado é um perigo de ou a sociedade ou de fugir, aí já é preso, né? Não. Aí que Não? tá. Não é assim. O único caso, entendeu, que é uma exceção é a prisão em flagrante, que tu tem um flagrante delito ali, a polícia prende. Daí realmente tem isso, que eles vão. O juiz ele tem um papel de homologar a prisão em flagrante. Mas em relação
a prisão preventiva e o mandado de busca e apreensão, primeiro isso vai ser... Tu não chega nem ver, entendeu? Porque geralmente a polícia bate lá na tua porta já com mandado judicial, lá, mandado de prisão, mandado de tudo. Mas isso vai para o juiz primeiro, entendeu? O delegado, ele vai, porque ele tem esse exercício dele, né? Ele pode pedir direto para o juiz, ele vai pedir lá um documento lá, com todos os seus argumentos. Um desses, que para prisão preventiva abala a ordem pública, ou pode ser também econômico, financeiro, em caso, sei lá, de crimes em relação de tributário, enfim. Mas o mais comum é a ordem pública, né? Tanto pela gravidade do crime, tanto pela periculosidade da pessoa. Já posso dar exemplo do tráfico de drogas, enfim. Tem E outro também crime também muito perigoso, que é falar mal do Supremo, né, cara? Mas isso Você é pode... outro esquema. Prisão, como é que eles falaram, né? Prisão em flagrante, sem flagrante. Tinha um nome que eles sim. deram lá. Isso eu posso dar uma comentada depois. Mas, continuando, o delegado ele vai fazer as suas argumentações, o juiz vai acatar ou não, entendeu? O juiz ele pode entender, não, acredito que não tem indícios suficientes, ou o réu, ele não... O caso aqui não é réu porque a pessoa não foi denunciada ainda, no caso que eu estou comentando, né? Mas o suspeito não tem perigo, entendeu? Pode ser aplicada outra medida, né? Porque aqui a regra é a prisão ser sempre a exceção, entendeu? Então, quando no mandado de busca e apreensão, essas coisas todas elas já foram discutidas, entendeu? Em juízo, só que tu não ficou sabendo, entendeu? Só tá sabendo ali no momento ali do ato, né? Então tu vê que como essa lógica de sistema, essa lógica de pensamento afeta nos atos dos órgãos públicos, entendeu? Certo. Viu, agora falando um negócio que o pessoal tá afoito aqui para saber, né, que é a questão dos crimes na internet, os crimes virtuais. Tem uma galera aí que tá falando que, poxa, você dá uma opinião na internet, a Polícia Federal vai bater na sua casa e te levar preso por discurso de ódio. Você quer comentar um pouco sobre isso? Falar em termos gerais, ou enfim? Eu prefiro falar em termos gerais, assim, que eu até andei dando uma estudada sobre isso, é o seguinte. Tu vê, né, que isso foi uma construção do STF, bem dizer, foi uma construção puramente da bunda do STF. Assim, Maravilha. porque... É sempre o nosso glorioso STF, né? Nos presenteando. Porque durante muito tempo, porque isso não... Aí que tu vê, tem até um artigo científico de direito que estudou a relevância no STF na mídia, entendeu? Assim, bem dizer que o STF tá toda hora agora na mídia. Isso não era assim alguns anos atrás, entendeu? E se tu vê todas essas discussões que tá vindo à tona a respeito do limite da liberdade de expressão, são coisas que já estavam discutindo já há muito tempo. E agora que está sendo aplicado, entendeu? O STF tá descontrolado, né? O cara é o juiz, o executor, e ele cria leis ainda. É um negócio muito louco. E se você discorda, você tá contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra as instituições. É porque eles chegaram na seguinte conclusão, principalmente no inquérito das fake news. Que primeiro existia um entendimento que o limite da liberdade de expressão são os Rapidinho, direitos só para antes de falar, explica pro pessoal que não sabe o que é esse inquérito das fake news. Tá, então eu vou explicar. Foi o seguinte, tu entende, tá, tu tem um tribunal ali, né? Isso eu tô falando em aspecto geral. Tem um tribunal ali com seus desembargadores, juízes, enfim, até seria interessante explicar como é que funciona esse processo, quem é desembargador, quem é juiz, enfim, ministro. Nada a ver, cara. Tá, então eu vou explicar rapidinho. Tu tem um caso ali,
e ele vai ser levado para primeiro grau para o juiz. O juiz, ele vai fazer uma sentença, entendeu? Dessa sentença, cabe o recurso. O que é o recurso? Tu vai discutir se a sentença foi justa ou não por N motivos, entendeu? Sejam processuais, direito material, seja por qualquer motivo. Então, em regra geral, o que vai acontecer? Essa sentença ela vai para um grupo de desembargadores no Tribunal de Justiça, isso ainda estou em âmbito estadual, e eles vão discutir, o juiz julgou bem ou não julgou bem, entendeu? Esses caras são bem mal, geralmente, né? Desembargador. Não Mas, são? enfim, Toda vez que eu vejo notícia de desembargador, ele sendo pau no cu com alguém, brigando no trânsito, não, teve xingando aquele PM. caso, da máscara, né? Mas isso é outro assunto. Eu não vou entrar ainda, eu não vou entrar Pelo no. menos não foi por um motivo escroto, né? Mas às vezes, pô, você vê um negócio de trânsito toda hora, o cara tá errado, faz uma cagada, e começa a mandar todo mundo tomando cu, dá voz de prisão pro PM que vai prender ele. Os caras são muito folgados, cara. Enfim, desculpa te cortar aí. Tá. Em regra, é uma decisão colegiada que eu quero falar que é um grupo de desembargadores. Nem sempre é assim, às vezes tem decisões monocráticas, enfim, que já resolve ali o problema. Então, por exemplo, quando tu ouvir falar, isso é interessante pro pessoal do chat. Quando tu ouvir falar na TV, no lugar, o relator, quem é o relator? Tu tem, se tu pegar assim a palavra bem dizer, é o relatório, a pessoa que vai, o caso chegou para ela e é ela que vai contar para os outros desembargadores o que está acontecendo. Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem um caso assim, assim, assado, a defesa fez essas alegações, o autor fez tais, e tá aí o caso, o que a gente faz agora, entendeu? E o relator, ele tem seu voto ali, né? E, enfim, daí os juízes, quer dizer, perdão, os desembargadores vão fazer seus votos e no fim vai chegar numa decisão, no entendimento ali majoritário, né? Dessa decisão dos desembargadores também cabe recurso. Tem no caso da apelação, né, e tal, que daí tu tem um STJ, o STF, daí vou falar rapidamente sobre a divisão dos órgãos do judiciário, né? Tu tem a justiça estadual e federal, né? É ali que vai ter o TRF, o TJ, com o seu, enfim. E tu tem o STJ, que vai geralmente julgar as questões infraconstitucionais desses órgãos. Mas só que tem algumas matérias específicas que vão para outros. Por exemplo, matéria do trabalho vai para o Tribunal do Trabalho. A eleitoral vai para o Tribunal Eleitoral. Tem a Justiça Militar também, que muita pouca gente fala, que tem até o seu superior tribunal da Justiça Militar, entendeu? Tá ligado? O Então, Bolsonaro mesmo respondeu o negócio aí, né? De... Uhum. Travou. Você tá aí, Tório? Voltou. Oi, Aí, voltou. beleza. Tá. Mas você ouviu? O Bolsonaro, Não. Teve que responder lá uma vez por um suposto atentado à bomba no quartel, só que ele foi absolvido. Mas, enfim, tu tem essa... foda isso. Mas, tu tem essas matérias específicas, né? E o que é o STF? O STF, ele vai pegar questões constitucionais. Por isso que ele seria o ápice, né? Tipo, o certo seria só ver se o negócio tá constitucional ou não. Só que aí eles estão aloprando agora, né? O que agora eu quero chegar, né? Agora chegamos no ponto. Em cada tribunal, em cada lugar, tem o seu regimento interno, entendeu? Não é diferente do STF. O STF tem o seu regimento interno. Que tudo ali tu vai ter questões internas administrativas ali, né? E tem uma norma no regimento interno do STF que abre a possibilidade de tu instaurar inquérito quando ocorre crime no entorno ali do tribunal, né? Entendeu? Ali da área. Por exemplo, sei lá, alguém fez uma merda ali dentro do tribunal, vamos investigar aqui dentro, então. Né? Pera, Só que daí o que... dentro do tribunal, os funcionários, ou...
Ou nas. Ah, tá. Em tese seria isso, entendeu? Aí que tá, aí que eles interpretaram. Não, questões de internet também cabe a gente investigar também, porque a norma cabe ali pra gente abrir um inquérito e ver, entendeu? Daí que veio o Ah, inquérito das fake news, entendeu? Da onde é que o Supremo tirou que podia abrir um inquérito? Foi a partir dessa norma, desse regimento interno, entendeu? não, foi da bunda deles, porque não estava escrito isso lá. Sim. Bem dizer, sim, mas enfim. É Daí. igual, tipo, eu acho muito engraçado, você pode até explicar melhor como que isso aconteceu, que é quando o Supremo criou o casamento gay, né? Que, por exemplo, na Constituição é bem claro que o casamento no Brasil é pela Constituição entre homem e mulher, para a segurança do Estado e para constituir família. Está escrito assim lá. E aí eles interpretaram que não tem, que não é o que está escrito. Como que isso funciona? Só para. É que é o seguinte, até interessante falar isso, eu não cheguei a ver esse julgado, mas eu tenho um certo conhecimento sobre direito constitucional. E é o seguinte, no direito constitucional, na Constituição, assim, tu vão ter várias normas conflitantes. Qualquer idiota que abrir a Constituição, tu vai ver que tem muita coisa conflitante. Só que daí tu tem o que se chama de hermenêutica constitucional. Tu tem que interpretar as normas da Constituição de uma determinada maneira, com alguns princípios, entendeu? Um deles Que lambança, é cara. Os caras da. escrevem um negócio contraditório pra nego poder pegar e interpretar o que quiser daquela porra. Não, é que é o seguinte, tu tem que entender que, por exemplo, tu não pode. A norma A é bem dizer, entre aspas, é contraditória com a norma B, entendeu? Algo que me vem à cabeça é a questão da ordem econômica, o conflito entre ordem econômica e benefícios sociais. Tu não pode simplesmente anular uma coisa por ser contrária a outra coisa, entendeu? O objetivo é tu tentar dar a máxima funcionalidade para as duas coisas, entendeu? Tu tem que ponderar essas coisas, porque a Constituição é uma unidade ali, com seus princípios e essas questões. Então, Ah, cara, o que que eu acho o, que isso aí essa, é coping de ditador, cara, isso aí. o que eu tô falando entendeu? Isso é algo que pouca gente parou para questionar, Porque não é, mas não é, é assim, entendeu? o certo não seria, se Hum. fosse um país sério, você faz uma constituição e aquilo lá é meio que a base de tudo. Então faz um negócio simples, Uhum. ó, tem que fazer isso aqui, todas as leis têm que seguir aquilo. Agora já começa na bagunça quando o cara escreve um negócio em cima e depois de contradiz, e depois cria uma hermenêutica para falar que tem que respeitar isso aqui, esse aqui, equilibrar. Não É sei. isso, que Eu nem a não, gente fala não do gostei Brasil, muito mas disso aí, não, cara. não, é isso a gente fala do Brasil, mas os outros países também fazem esse mesmo esquema. Daí vai uma crítica enfim, do sistema, enfim. Tanto que tem isso me faz lembrar do aquele livro da, da Anatomia do Estado, que ele é bem Ah, curtinho, do tu vai lendo. Rockport. É É, legal. e tem uma parte que ele critica as Supremas Cortes, né? Que ele fala que geralmente tu vê claramente que tem uma inconstitucionalidade acontecendo, tanto por parte de algum órgão e tal. E daí, o que vem? Daí vem a Suprema Corte, que tem o monopólio daquela interpretação e declara aquilo lá com inconstitucionalidade constitucional, entendeu? Então ele tem essa crítica. Daí enfim, entendeu? Essa não é a minha opinião, sei lá, eu acho que tá certo, mas enfim, cada um tem o seu negócio, mas tudo bem. Ok. Mas enfim, voltando a esse negócio de crimes na internet, você já explicou a hierarquia das coisas aí? E como é que parece que foi o Supremo então que começou a esse negócio de ter crime na internet, de fake news, de discurso de ódio? Como é que funciona isso aí? Não, é que a questão é que já tinha crimes, que são os crimes contra a honra, que podem ser praticados na internet. Tem o racismo também, a homofobia, até tem essa questão da interpretação Ah, esse é do outro muito racismo em bom. relação à homofobia, enfim. Isso foi tudo. Do bumbum deles. Não, foi tudo uma construção. Até tem um crime muito interessante, que é o em relação ao estupro, né? Que
já tem uma decisão até bem famosa, até eu acredito que vai ter outras parecidas, que é em relação de tu ter duas pessoas na internet em call, né, um menor de idade e um maior, e que apesar de não ter um contato físico, isso seria estupro também, né? Se ocorrer Webs. somente no ambiente virtual. Então tem essas questões, enfim. Engraçado, o Brasil tá meio que copiando aquelas coisas lá da Suécia, da Noruega, que tudo é estupro agora. Você fala oi pra mulher, é estupro. Não, País não é cal. bem assim, não é bem assim, Ah, é? porque tu tem. Porque é uma coisa. Isso é um problema, porque se tudo é estupro, nada é estupro. Então, sei lá. Antes o crime era bem tipicado. Então, você, sei lá, pra alguém ser esfrofrado, vamos falar assim, pra não cair de novo a live. Pra alguém ser esfrofrado, tinha que o sujeito ir lá e pegar a pessoa na marra e fazer sexo com penetração. E aí eles foram, não precisa ser com penetração, se for, sei lá, boquete, se for, sei lá, só a pessoa ir lá e jorrar na outra, leite, ou fazer algo assim, já é considerado. Aí agora esse negócio de websexo também pode ser considerado estupro, esfrufo. Então, assim, eles vão comendo pelas beiradas, daqui a pouco vai chegar no nível da Suécia, que, não sei, é meu pensamento, A porque, tua crítica, questão, tem um nome técnico isso aí, que é a porque questão assim, da norma. porque o problema é o seguinte, tudo bem, se você quer punir esse comportamento, você cria uma outra lei, tipifica, para falar, isso aqui não pode, é crime tal, tem pena tal. Agora, você pegar um conjunto de crimes que não é o esfrufro e falar que é esfrufro, você tá cagando toda a lei, né, cara? A tua crítica é em relação que o estupro de vulnerável Esfrufro. é uma. Perdão, enfim. É uma norma muito ampla, né? Porque acontece que o problema não é a interpretação do juiz, entendeu? Porque o juiz ele vai ver especificamente as condições que estão no tipo penal, e daí tu tem aquela questão da tipicidade, entendeu? Então o que acontece é que se tu for ver o artigo do negócio de vulnerável e do negócio, tu vai ver que não dá, tem margem ali de interpretação para outras coisas, entendeu? Então se tem juiz julgando de tal forma ou de outra forma, é a própria lei que permite, entendeu? Isso É, eu enfim. posso afirmar. Então, esse que é o problema, porque o problema não é, tipo, punir o sujeito pela ação X, Y, Z. O problema é quando o sujeito comete um crime tal, só que ele está sendo julgado por outro crime. Que, porque, assim, não tem, assim, na minha visão, não tem comparação, por exemplo, sei lá, a pessoa está voltando de casa, aí pula o maluco de trás do arbusto, puxa lá pro arbusto, curra ela, enfim, esfrufra ela e vai embora. Isso é totalmente diferente de uma pessoa, sei lá, abrir uma call e fazer websexo. E aí você está julgando crimes totalmente diferentes, como se fosse o mesmo. Não, não, aí que tá. O termo correto que tu está falando, que vai dar para entender melhor, não é questão que são crimes diferentes. São diferentes condutas que são o mesmo crime. Eu até ouvi aqui, ó, que o negócio de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Daí tem com menor de 14 anos, incorre na mesma pena, enfim, da vulnerabilidade, blá, 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 blá. Mas, enfim, é tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso, entendeu? Então, tu vê que outras condutas podem ser enquadradas como estupro. É o negócio que a própria lei permite ali no código, entendeu? Tá. Entendi. É tipo, a lei meio que deu essa margem para subjetividade, e aí o pessoal tá meio que expandindo isso até o que dá. É, então, que às vezes me parece que, tipo, pelo discurso, assim, que, o juiz, ele é puta autoritário do caralho e tal. Só que tem que entender que o juiz, ele faz estritamente o que ele pode fazer, entendeu? Inclusive, tem algumas ocasiões que ele pode agir de ofício. O que é agir de ofício? Ele não precisa ser provocado por nenhuma das partes.
entendeu? Então, se o juiz faz tal questão e tal, e se ele não faz conforme a lei, ele vai ser corrigido, entendeu? Então, se isso está acontecendo, o problema não é o juiz em si, a imagem do juiz. O problema é a própria legislação. Daí tu pode criticar a legislação, entendeu? Se ela está sendo muito aberta e tal, enfim. E tem É, críticas consideráveis, entendeu? Tem várias normas que tem, enfim. beleza. Bem, a gente acabou dando uma volta aqui, mas voltar para a questão dos crimes da internet. Assim, eu não queria chegar logo no negócio da lei de terrorismo, falar de umas coisas mais, sei lá, light, assim, tipo, o... sei lá, o que que você pode ser condenado na internet, o que você não pode, sei lá, se você lembrar de algum caso, sei lá, alguém falando bosta na internet sendo condenado, treta Eu de posso falar a youtubers. questão que eu acho que é o mais dá para explicar, é a questão dos crimes contra a honra. Que a pessoa acha que simplesmente por, sei lá, falar alguma coisa, ela necessariamente cometeu um crime, sei lá, seja calúnia, injúria, difamação. Só que a questão ela não é tão simples assim. E pouca gente sabe disso. Porque tu, por exemplo, tem a calúnia, entendeu? Se eu a calúnia, em tese, seria eu imputar a outra pessoa a prática de um crime, entendeu? Essa seria a calúnia. Uhum. Se eu te falar que tu roubou, entendeu? Tu é ladrão, entendeu? Isso não é calúnia, porque a calúnia ela é mais complexa que isso. Tu tem que Vamos supor um caso hipotético, assim, vamos hum, supor que você tem um produtor de conteúdo e ele faz um vídeo no qual ele cita outro condutor de conteúdo e fala que ele é racista, que ele é neonazista, que ele propaga ódio e vincula ele à pedofilia, vincula ele a gangues neonazistas, assim, calúnia, uma difamação ou na sua opinião, assim? eu vou continuar na calúnia. Daí a gente vai a Uhum. calúnia, daí o sentido das coisas. A calúnia não é simplesmente isso. Tu tem que primeiro, não é eu simplesmente xingar a pessoa, eu tenho que especificar o fato, Ixi, entendeu? pera aí, Tauridas, caiu o negócio. Ah, voltou. E Voltou. tá, mas o que eu tava falando é que tu Volta na precisa questão da calúnia do começo. da calúnia, tu precisa especificar o fato. Ou seja, o trans, em tal dia, em tal horário, cometeu tal crime contra tal pessoa, que ainda tá, você entende que é muito mais complexo cometer alguma calúnia contra alguém? Não, pera aí, mas aí tem, por exemplo, vamos citar o Nano Moura. Nano Moura. Hum. O Nano Moura, ele processou muito difamação, onde o pessoal falava que ele era Pedro. Só o cara chegou, Tá. esse cara é um... Ele nem falou diretamente, ele só... Uhum. Então, vamos aí. Eu entendo, sim, mas Opa, caiu de... tem. Ah, caiu cheirando rola, eu acho que ele não pega. Tá, tudo bem. Engra... Esse aqui tá... Puta que pariu o negócio. Cara, não é internet, a internet tá de boa. Hoje tá difícil, hein, cara. Hoje tá... Hoje é que o assunto é um negócio polêmico hoje. É que um monte de gente fala disso aqui, cara. Só nós aqui que estamos sendo perseguidos. Voltou. Bem, talvez seja o nome aqui. Vou falar de nano pra ver, que eu acho que o algoritmo não pega, assim. Se for o algoritmo, né? Nano é um negócio pequeno. Voltou. Pelo jeito, o bando. O nano. Sim, isso tá correto que tu disse, mas daí é outros 500 daí que eu pessoa. Essa conduta que tu entendeu? Pra se ser calúnia, tanto que tem o Vale, se tu tiver meios, tem umas exceções, mas eu não vou entrar nisso. E o segundo, a última coisa é que o fato necessariamente precisa ser crime. Tu não pode cometer calúnia dizendo que alguém cometeu uma interessante falar que tu necessariamente outros crimes da honra. Peraí. Tá. Isso é denúncia, eu acho, porque fala que não dá problema. Será que é na Hoje tá dando. internet ou algo? Porque tipo eu não caí ainda, né? Não deve ser internet, porque quando a internet fica. Daí. Porque
Parece que não querem que... Só não quer que o pessoal saiba. Então, pra terminar esse negócio logo, o teu fato ali, mas tu não necessariamente tinha, ou não tem prova que tu tinha a vontade de ofender a pessoa, entendeu? Então, precisa ser demonstrado isso daí. Então, tu entende que... Porque eu fiz todo esse rolo, tu entende que não é tão simples assim. No caso da Assim. difamação, o fato ele não precisa ser necessariamente verdade. Aí que tá. E tu simplesmente imputa a outra pessoa algo que seja contra... que atente contra a honra dela, entendeu? Então é um negócio mais aberto. Aí tu vai na questão da injúria, que daí seria um xingamento e tal. Só que os crimes contra a honra, tem justiça e do acesso à justiça, né? Claro. Inclusive, essa é uma... Vamos ficar falando aqui que quando ficar gravado, né, que o pessoal usa. O pessoal que tem dinheiro fica pra eles. Pra ninguém falar nada deles. Eles impedem que as pessoas falem mal deles. Assim que se tu pesquisar que grupo religioso, supostamente religioso, era meio científico. A pessoa, o líder... Mas aqui isso não rola, né? Aqui no podcast do Nova Vertente, que ele fez com o advogado lá, que ele tava falando que ele defendeu um cara que estava sendo acusado de terrorismo, porque ele teria sido acusado de participar de uma galera, uns Jorges na internet, que, que tinha um plano, ou estavam zoando, mas não importa, de envenenar a água para matar todo mundo. Muito... Enfim, foi para a imprensa e aí aí ele falou uma coisa interessante, que, por exemplo, no tipo, a cogitação... Tinha falado do porte legal de armas, eu tinha comentado dizer que são um perigo abstrato. Mas é um perigo abstrato, então, porque pela reinteração pode gerar certos danos. Decidiu que vai punir a pessoa antes que chegue em algo mais grave, né? Então, essa foi a lógica o que acontece? Fases do crime, né? Tem primeiro quando tu pensa em cometer algum crime, quando tá, entendeu? A pessoa ela pode ser a pior pessoa no mundo dentro dela e ninguém saber disso. E mesmo saber, a pessoa não pode ser punida criminalmente por isso. Mas se ela comentar em algum lugar... Aí que tá. Daí tu tem, por exemplo, outros crimes. Pode ter a incitação, entendeu? Os crimes contra a honra, enfim, dependendo do caso. Enfim, se tu pegar o artigo do terrorismo, eu posso pegar ele daqui a pouco. Ele fala de várias condutas que são do... Isso, né? 12, 30 anos, entendeu? Crime de terrorismo não é algo leve. Não, é homicídio qualificado. Não é nem simples, é qualificado. Mas, enfim. É a mesma pena do qualificado? Não, qualificado a pena é maior. O qualificado a pena é maior. Tava vendo aqui, mas eu não vou achar. Mas, enfim. Então, tu tem a cogitação, a partir disso, tu começa o planejamento, tu começa a comprar coisas, entendeu? Tu começa a realmente produzir os atos preparatórios para praticar aquela conduta. Daí, a partir disso, tu pratica, tu executa, inicia a execução do crime, e tu tem a consumação, enfim. Então, o advogado lá falou errado. Na lei de terrorismo, você pode ser pego durante o planejamento, é isso? Ou não? Então, na lei antiterrorismo, tu se pune os atos preparatórios, entendeu? E isso é uma exceção à regra, entendeu? Porque a regra é tu punir somente a partir da execução, entendeu? Pode ser tentado ou não ali a parte da execução. Mas a exceção ali da lei antiterrorismo seria os atos preparatórios. E esses atos eles precisam ser verificados para tu conseguir condenar alguém por terrorismo. Entendeu? Tá, mas tudo bem, precisa ter esse ato. Para condenar sim, mas por cara ter que responder, não. Não. Pode se foder por estar fazendo Jorgice na internet. Para ser mais exato, a polícia ela pode ter indícios que sustentem uma medida cautelar, seja uma prisão temporária, uma prisão preventiva, e a pessoa realmente
é segregada, né? Mas só que pode acontecer, ok, sustentou a medida cautelar, a partir disso deveria se investigar mais e produzir outros indícios, mas não ocorreu. Sustentou uma cautelar, mas não sustenta uma condenação, entendeu? Isso não é tão incomum, entendeu? A pessoa, ela, daí tu pode realmente criticar o sistema daí, né, e tal, mas é o que, enfim, é o que Deixa eu acontece. só pegar meu carregador aqui, eu já volto, rapidão. Eu deixei. Aí, voltei. O celular tá descarregando. Alô, Taurus? Tá aí? Oi. Opa, voltei aí. Um minutinho, deixa eu só pôr isso aqui pra carregar. Isso aqui desliga. Aí, carregando. Então, parece que estabilizou a live agora, então vamos falar um pouco sobre, sei lá. Você gostaria de falar de algum caso específico de gente que se deu mal por fazer coisas na internet? Que você conhece, que você acha interessante? Sei lá, tem o caso mais famoso aí, é do Batorena, que recebeu uma condenação primeiro de 40 anos, né? 41, né? Mas enfim, dá pra falar um pouco sobre isso. Ah, bora. Mandei. Então, o problema que eu acho é que por que chegou aos 40 anos, né? Tem na internet, tem a sentença, quer dizer, a sentença acho que não tem, mas enfim. O problema é que foram muitos crimes, né? Daí tu tem aquela questão do concurso de crimes, que daí vai juntando ali. E, geralmente, isso é prática da polícia, vai deixando de pouquinho em pouquinho. Quando vê, tu tem algo que pode chegar aos 40 anos, e daí tu vai lá e encerra inquérito e denuncia a pessoa daí. Entendeu? Isso Num aqui. único processo. Mas daí, enfim, daí eu, sei lá, não sei muito o que comentar, porque é outros 500, sabe? Mas o que eu acho é que o A que impressão aconteceu. que deu é que. A impressão que deu, eu posso estar errado aqui, é que o pessoal ficou com raiva dele porque ele ficava. Porque ele falou mal das autoridades e quiseram sacanear ele. Pelo jeito ele ficava ameaçando as. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito aí na internet. Que ele ficava ameaçando com e-mails anônimos os juízes, os pessoal do direito lá relacionado ao processo dele. Parece que o pessoal ficou com raiva e deu uma pena desproporcional. Pô, eu não sei, enfim, mas essa questão aí de tu mexer com a autoridade e tal é muito grave, entendeu? Porque tem um princípio constitucional, deixa eu ver se eu acho isso, mas que o sistema, ele vai tentar ele vai tentar se proteger, entendeu? Então, isso é dito, tu poder ter opiniões contra o sistema democrático de direito e tal, que deveria ser permitido, não existe. Entendeu? Tanto que tu tem crimes de apologia ao negócio, enfim. Então, por exemplo, não pode falar que é um erro. Nessa questão das fake news que eu tinha comentado, não cheguei nessa conclusão. Eles concluíram que se tu atentar, já estaria ultrapassando os limites. Pode pensar, só que, tipo, é a realidade, né? A gente fechar os olhos para isso. A impressão que eu tenho é que o pessoal só se dá mal quando faz um negócio grande e contra uma pessoa específica, o sistema. Uhum. E daí tu tem aquela questão do ativismo, volta na. Enfim, é um assunto complexo, né? Não sei mais o que eu poderia assim dizer sobre isso. Cara, assim, já que a live tá caindo mais que o Neymar, fazer o seguinte, acho que a gente abordou várias coisas aqui. Agressão física, vias de fato, enfim, a diferença dessas coisas, né? Que assim, é engraçado, eu conheço pessoas que participam. A hipótese de lesão corporal que resulta em morte, entendeu? Coisas. Ela via de fato, entendeu? Dá tapa, né?
Então, Mas esse se o é a pessoal via de fato. trocar soco, aí já não é mais vias de fato, ué? Daí se começar. Aí, tu vê até tudo isso aqui que eu falei, Assim, sejam a processuais e tal, então tu não tem como dizer o que. lei, existe a opinião de quem tá. Tu tem dois casos iguais e tu tenta. Aí tenta aplicar o mesmo de casos. E isso, bem dizer, é tu tentar aplicar as mesmas interpretações. Fala que é uma coisa e fala constrangindo a segurança jurídica, né? E tem outra coisa interessante de falar também, que no sistema que a gente vive não tem nada absoluto, nem a vida é absoluta, né, no nosso sistema. Entendeu? Eu não falo muito clichê ao falar do aborto, né? O caso polêmico é a questão do abate a aviões suspeitos, entendeu? Que tem no Ah, isso é Código de interessante, Defesa isso é Aérea, interessante. tem no Código de Defesa Aérea que aviões suspeitos, isso inclui também tráfico de drogas, podem ser abatidos. E bem dizer isso seria uma pena de morte, né? Porque tu abate o avião, todo mundo vai morrer. Mas Então, geralmente assim, é isso. Mas geralmente é igual. hum, É uma versão um pouco mais hardcore do que a polícia faz, porque geralmente eles ficam atrás do avião, com um jato, alguma coisa. uhum, E aí eu. Não, geralmente não um jato, é aquele outro lá que a um FAB tem caça, que. seria tipo isso. Não, não, cara, são que tem é o mais barato, um que tem um rotor. Um tucano, um tucano. Aí. Geralmente eles vão atrás do cara com isso daí e dão um comando pra ele aterrissar. E se ele não aterrissar, ele morre. É abatido. E sei Uhum. lá, embora não possa, é uma coisa que rola bastante com a polícia também, né? Como assim de. Sei lá, Ah, estão atrás do maluco e se ele não para. Não, não acontece bastante, mas às vezes quando eles não param, o cara não para e eles começam a atirar, por exemplo. isso não. Isso é abuso de autoridade, tem um precedente já no STJ. Entendeu? Não Mas pode, rola. isso não pode acontecer. Inclusive eu Enfim, tava. não, daí se acontece ou não é outros 500. O que eu tô dizendo aqui é que não pode. O que eu Assim, posso dizer que geralmente acontece é que na troca de tiros, a polícia ela pode matar a pessoa, entendeu? assim. Não é tão incomum de isso acontecer, porque daí seria uma legítima defesa, entendeu? Pô, Porque você sabe não dá. como, tipo, qual foi o fundamento para a lei do abate? Porque parece Isso que eu não. vai contra todo o resto da lei que eles inventaram. Eu acho que isso é achismo, fonte Ariel 12, assim. Que é a questão da segurança estatal, entendeu? Que daí tu vê, assim, que, tipo, crimes que em relação que ameacem o Estado e tal, principalmente o meio aéreo, esse tipo de coisa, que remete uma atuação do exército, assim, são crimes que são mais repreendidos, entendeu? Tanto que a gente estava falando até aqui de criticar o Estado democrático de direito, que isso, dependendo, pode dar um negócio grande, entendeu? Então, tu É, vê que daí volta aquele negócio que eu disse, que a pessoa, o sistema ele vai sempre se proteger ali de, enfim. Mas aí sim. o que eu quero dizer é que eu quero que isso fique é a relação da relatividade dos direitos, que daí ele pode discutir a questão de direito natural, a questão meramente positiva, enfim, da fonte de tudo. Parece que o único É, princípio absoluto pro Estado como é que fala? O único princípio absoluto pro Estado é a soberania do Estado. sim, E o resto é tudo acessório, né? Então, por uhum, exemplo, no final, por exemplo, por que que se cria leis, né? É para proteger o próprio Estado, porque se o gado começar a se matar, começar a cometer crimes uns contra os outros, vai cagar a tributação, vai cagar a possibilidade do Estado se defender de outros Estados. Então, parece que no final o princípio que norteia toda a legislação é a defesa do Estado. E o resto é tudo é acessório. porque o que se entende, o que eu posso falar, é que entende que houve uma evolução do Estado liberal, entendeu? Porque qual era a lógica do Estado liberal? Era o Estado somente atuar em casos estritos ali, entendeu? E se promover a liberdade do indivíduo.
Então, a partir do Estado social e do democrático, acabou se entendendo, sei lá, me parece que ele é Se muito mais entendendo que a garantidor, gente, entendeu? se Parece que a entendendo gente que é a gente pode criança, fazer, entendeu? eu acho que a impressão que eu tenho é que se entendeu que você pode fazer o que você quiser com a população, que ela não vai reagir a partir de certos mecanismos que eles criaram para fazer lavagem cerebral nas pessoas. E aí eles vão forçando a barra até onde dá. Então, sei lá, Daí, antigamente você via que quando eles faziam alguma coisa que aviltava, digamos assim, né, a liberdade e o senso de justiça das pessoas, tinha revolta, tinha guerra civil e tal. E a partir do momento que eles inventaram educação pública, que eles fizeram leis para, sei lá, para destruir a família, para deixar o indivíduo atomizado e ter toda a sua educação pautada no sistema público. Aliás, não necessariamente sistema público, mas educação dita pelo MEC, pelos concursos, vestibulares e pela mídia. Ele criou um escravo perfeito que pode fazer o que quiser. E no que ele pode fazer o que quiser, ele expande até onde dá. então, o que é, eu posso falar o que é ensinado, assim, que o Uhum. Estado democrático, ele é muito mais para tu tentar garantir a relação da igualdade, daí vai o conceito de igualdade, então, que daí tu tratar os diferentes como diferentes, então, tu tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e se entende isso, e daí é o Estado que precisa daí proteger essa pessoa, entendeu? Lógicas, eu posso, vamos agora de fato agora, vamos para coisas factuais. Direito do trabalho, direito do consumidor, violência doméstica, legislação Maria da Penha, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente. Olha só quantas leis tem, e todas essas, posso dar o exemplo da Lei Maria da Penha, é uma questão objetiva. Estando os critérios ali na lei, presume-se que a mulher está em situação de vulnerabilidade. É a mesma questão da criança e do adolescente, né? Indo para uma questão assim menos polêmica que dá para entender. Presume-se que a criança e o adolescente é uma pessoa que está ainda em desenvolvimento e ela está em vulnerabilidade. Então ela precisa de um apoio muito maior estatal, de outras mais garantias. Mesma lógica é a relação do direito do consumidor. Tá? Então tu tem daí esse seria o fundamento de o Estado se intervir tanto, entendeu? Seja na Essa é a economia e tal. propaganda, essa é a propaganda do Estado, É. né? Uhum. Só que, assim, se você pegar do ponto de vista da consequencialista, não sei, pelo menos ao meu ver, é o que eu falei, que quando você... É uma coisa até que, de certa forma, um bioleninismo, né? Que você pega essas pessoas em situação, entre aspas, de vulnerabilidade, quando o Estado ele dá algum privilégio para essas pessoas, ele consegue um apoio de uma parte da sociedade enfim, que não conseguiria poderes de outra forma, e aí você, enfim, e essas pessoas que não conseguiriam poder de outra forma, elas dão respaldo para o Estado cometer abusos contra os cidadãos. Então, de certa forma, é uma relação parecida, por exemplo, quando você tinha escravidão no Brasil, do senhor de escravo com o capitão do mato. Então, ele escolhia um escravo lá, dava certos privilégios, e esse escravo, ele deixava os outros escravos em xeque. E o pulo do gato agora é que eles pegam, é a questão do biodaninismo, né, que eles falam, que eles pegam pessoas na base da sociedade que estariam marginalizadas, dão superpoderes para elas, e elas vão fazer de tudo para proteger o Estado, porque sem o Estado elas não teriam esse superpoder. Sim, entendo. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né? Ah, sim, Vou sempre defender o meu, o meu negócio. seu ganha-pão. É o meu Não, ganha-pão, tranquilo. exatamente. Aqui você pode ter a opinião que você quiser, cara. Aí é o público que vai ouvir e vai dizer o que ele acha. Aliás, que vai pensar o que ele acha. Sim. Mas enfim, eu não sei se tem outra questão que pode ser levantada aí, se alguma coisa.
Não sei se. Cara, Não do meu sei. papelzinho foi tudo. Se você quiser comentar outra coisa, Não, eu também do meu acho que já papelzinho foi acabou. tudo, É o assim, que eu das questões. queria, Se eu você queria quiser falar outra saber. coisa. Não, o que eu queria saber era a opinião do pessoal aí, porque, né, não sei se deu certo e tal, o que, que o pessoal achou, enfim. E se o Ah, pessoal depois tiver você tem alguma os dúvida comentários ainda, aí. enfim. É que o pessoal foi É, saindo conforme foi dando bosta. tá. Então. Tá, tudo bem. Tipo, você vê os comentários lá depois, o pessoal vai falar o que eles De acham. boa. Eu acho que Tá, na beleza. gravação vai ficar certo lá. Então. Ah, a gente só esqueceu de falar das carreiras, né, do direito. Hum. Então, tu Assim, o cara que tem. ouviu isso aí falou, não, eu quero ser a lei. O que ele faz? Então, tem muita gente, né, que pensa assim que, eu vou entrar no sistema, daí eu vou subverter o sistema por dentro. Tem um negócio assim, mas é mais fácil o sistema te convencer do que o contrário, né? Enfim. Depende, só se o cara entrar no STF. Aí ele faz o que ele quiser lá. Mas e outros 500. Enfim, o que eu posso falar? Tu tem tantos cargos do poder legislativo, executivo e judiciário. Daí tu tem, por exemplo, a polícia, que inclusive o legislativo tem sua própria polícia, eu acho que poucas pessoas sabem disso, enfim. Tu tem ali o... Porque o que acontece em relação a salário? Que eu acho que meio que mata um pouco pro pessoal, assim. Tu tem um caixa único, né? Assim, grosseiramente falando, tu tem um caixa único onde entra todos os impostos, enfim, do Estado. Geralmente isso fica com o Poder Executivo, né? Enfim, daí isso junta uma quantia. Então tu vem o Poder Executivo e Legislativo e diz o seguinte: olha, nossos gastos foram esses, e salários, enfim, tais quantias é essa. Então, primeiro se dá ao Poder Judiciário e Legislativo para depois o que Olha, sacanagem. sobrar restar para o Executivo, entendeu? É, O fundamento disso seria que se assim não fosse, o Poder Executivo poderia simplesmente fazer uma pressão nos dois poderes, surrupiando o seu salário, né? Enfim. Então é por isso que tem essa garantia de o Judiciário e o Legislativo terem sempre ali direitinho os seus salários. É por isso que tu vê professores, né, e enfim, cargos públicos do executivo tendo seus salários parcelados, e em relação ao juiz, enfim, o salário está sempre ali, garantido, entendeu? Deputado federal e tal. Então o pessoal, antigamente o pessoal sacaneava os policiais, né? Só que aí depois que eles começaram a fazer greve, aí isso meio que parou. enfim, mas essa questão aí talvez ajude as pessoas, né, a, a escolher, assim, né, porque se vai escolher um cargo público, eu penso assim, se vai escolher alguma coisa pública, que pelo menos seja algo que estável, né? Entendeu? Não adianta, na minha opinião, não adianta escolher algo que vai te colocar em risco, porque se for para te colocar em risco, que trabalhe na forma privada, então, né? Mas, Uhum. Ah, mas tirando o fuzileiro naval, todas as carreiras. Não, sério, tirando o fuzileiro naval, todas as carreiras têm estabilidade no serviço público, não? sim, isso é que depende, Você né? só pode Mas ganhar bem ou não, mas estabilidade você tem. na minha opinião, não, porque tu pode, o exemplo que mais me vem à cabeça é a questão dos professores que estão sempre reclamando, daí eu não sei, Não, mas que sim, mas tipo, não eles é, não vão ser enfim. demitidos, entendeu? O... Sim, em relação, Porque mas eu eu tô não sei se você falando, sabe, mas fuzileiro naval é o único hum, concurso público que o cara faz o concurso e não está estabilizado. Ele pode ser mandado ah, embora nos primeiros 10 anos, antes da uhum, estabilização. Aí tem uma regrinha lá toda. É que o pessoal, parece que o pessoal uhum, entrava, ficava avacalhando, porque o concurso era fácil. E a Marinha fez isso daí. Ou sempre foi assim, eu não sei dizer. Eu sei que. uhum. Inclusive, eu acho que é Mas inconstitucional, né, não ter estabilidade em concurso público, mas. a estabilidade que eu tava me referindo era o do salário mesmo, entendeu? Não era de cargo. É,
Só uma. Por exemplo, essas carreiras assim de. Essas carreiras têm uma. Por exemplo, se o cara cometeu um delito, ele fica preso separado? Porque, por exemplo, policial e militar fica, né? Como é que isso funciona? Então, tem isso, né? A prisão não tem só a penal, tem a administrativa e outra. Mas da administrativa, a disciplinar. Agora me lembrei. A disciplinar que daí seria do âmbito da justiça militar, né? Daí pode cometer alguma infração militar ou administrativa, né? Enfim, e ser preso. Então tem só a questão penal. E realmente tu tem uma separação entre quem é de carreira militar e quem não é. Até porque imagina o problema que isso O daria, né? PM ser Uma preso vida... lá na. É, não seria Mas o algo. cara fica numa. Ele fica no seguro ou ele fica numa cadeia militar? Ele fica numa cadeia militar. Top. Uh, Mas isso eu isso, posso tipo, por falar. exemplo, sei lá, se o cara. Mas isso para qualquer crime ou para um crime militar só? Sei lá, se o cara chega em casa, a mulher dele tá dando pro cardão, ele mata os dois. Ele vai ser preso É, na cadeia normal ou na cadeia de militar? por qualquer crime, porque a Da questão hora. da onde tu vai ficar tem aquela questão da Constituição que tu não pode diferenciar as pessoas, né? E tal. Na questão do sistema penitenciário não é bem assim. Pode ocorrer a segregação conforme as tuas condições pessoais, se tu trabalha, se tu é formado, se tu trabalha em tal área, enfim. Se tu, Você tipo, não. Então, sei lá, se eu tenho curso superior, eu sei que na prisão provisória fica uhum. separado. Mas na prisão depois da provisória também separa? Então, isso eu não tenho como afirmar porque o sistema penitenciário ele é estadual, entendeu? Então em cada Isso estado que aqui. vai Cada fazer estado. esse controle ali, entendeu? Mas tem algumas coisas que são gerais, né? Tipo mulheres e presas, mulheres e homens serem cadeias diferentes. A questão dos militares também seria outra cadeia diferenciada. Enfim, tem essas. Mas E aí, outras coisas interessantes. só para entender todas as classes, são todos os policiais e todos os militares de carreira, né? Tem que, eu não E tem sei. mais gente nesse bolo aí? Juiz também, né? Juiz fica separado. Pessoal do direito todo ou depende? Como é que funciona isso aí? Isso eu não sei bem dizer ao certo, porque eu até não vi muitos casos de. Né, é muito difícil alguém do direito ser preso, mas enfim. É. O que eu quero falar é a questão de não só da prisão, mas, por exemplo, os deputados, advogados, têm certas garantias condicionais em relação à liberdade de expressão. Ou seja, realmente um deputado ele pode falar mais coisas que um cidadão normal não poderia falar, entendeu? Isso é algo, acho que poucas pessoas sabem disso. Entendeu? Sim, que é a questão do imunidade parlamentar. Isso, entendeu? Então, tem esses direitos, né, dependendo do cargo. Por exemplo, o juiz, ele não pode ser simplesmente tirado por qualquer coisa, né? Ele precisa ser necessariamente de uma sentença condenatória contra um juiz, para tirar a bunda Por dele outro dali. juiz, né? Então não vai É, rolar nunca. exatamente. Talvez role se esse juiz começar a investigar alguma falcatrua que tem outros juízes investigados. Aí eles vão Ah, daí, inventar um crime que ele não fez para foder. daí é outros 500, mas eu É. acredito que já tenha acontecido isso, tanto que tem. Isso que eu vou falar, eu posso, porque tem notícias, tu pode simplesmente pesquisar, que tem juízes que vendem as sentenças. Isso existe. Sim, tem. Então, tem juiz que foi preso aí porque estava vendendo sentença. Até Mas eu tem. imagino que, por exemplo, se um juiz começa a punir os outros, o pessoal que faz parte do esquema vai querer foder ele de algum jeito. Na verdade, isso já aconteceu legitimamente, assim, porque tem a lei do abuso de autoridade e que impõe ali algumas restrições no juiz na hora de prender alguém e tal, que o juiz, ele pode inclusive responder por algum crime. Entendeu? Eu não sei, Estão eu querendo não, fazer eu com o não vi. Moro agora, né? Não, o Moro é uma questão diferente, entendeu? O Moro tem essa questão do abuso de autoridade, mas só que o que o Supremo está discutindo agora é a sua suspeição em relação ao processo porque tu tem agora eu não vou me lembrar, mas tu tem
algumas situações que o juiz ele não pode julgar, que são objetivas, entendeu? Por exemplo, se a coisa mais óbvia, né? Se um réu ou se alguma parte é companheira do juiz, entendeu? O juiz ele não pode julgar esse processo. É, Então tem algumas parente dele, né? então tem algumas imposições objetivas. A suspeição são imposições subjetivas, entendeu? De que qual é a acusação que estão fazendo no Moro? É que ele estava conduzindo uma das partes, que seria o Ministério Público Federal, né? Porque o que aconteceu, né? Quando vazou as mensagens do Moro no Telegram, Pera, verifica. mas, tipo, os caras comprovaram que era dele mesmo? Porque meio que parece que só chegou um gringo aí, falou que era dele, não provou nada e ficou por isso mesmo. Então, tem essa questão, né? Até teve ministros que falaram que não é prova essa questão do Zap Zap, mas que vai ser utilizado como argumento, com base em outras provas que daí eu não faço a menor ideia, porque eu não acompanhei isso. Mas eles estão utilizando realmente, eles estão utilizando como argumento, não só isso, mas isso dessas mensagens, entendeu? Que ele estava conduzindo o Ministério Público Federal. Falando, se vocês fizerem tal coisa, eu vou concordar com vocês no processo, entendeu? Então, o que é a suspeição? É tu falar que aquele juiz era, bem dizendo uma palavra, uma coisa assim, grosseira, ele é suspeito de julgar aquele negócio. Então, ele não Uhum. estava sendo Enviesado. imparcial. Ele não estava sendo imparcial na hora da decisão. E daí, por que isso é interessante? Que eu vou comentar um pouquinho disso que eu acho legal. Acho que foi o Fachin, né? Qual foi a primeira decisão que veio para a mídia? Acho que foi o Fachin que declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba em ter julgado determinados processos, né? Porque, segundo ele, não seriam crimes conexos, né? Em relação à Ah, Petrobras sim. e tal. Uhum. Só explicando para quem não sabe, crimes conexos, que certa relação, já um julgamento já, mas essa é a treta que eu tava vendo. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui do Ballistic Alostre, que é que ele recebe muitas ameaças por falar sobre racialismo, se ele pode se ferrar. Racialismo é o seguinte, é basicamente, assim, explicar para o pessoal que não pegou ainda, é basicamente você dizer que o ser humano é uma espécie que é dividida em várias raças que surgiram pelo um processo não completo de especiação. E, enfim, aí cada uma vai ter certas características, vantagens e desvantagens, vai ser adaptada a um bioma. Ele quer saber se ele pode se fuder por ficar falando isso na internet. Você pode ser condenado por racismo, processado. Na minha opinião, entendeu? Isso é algo. Daí vai naquele negócio, depende da pessoa que vai julgar. Mas na minha opinião, dos meus conhecimentos, eu entendo que não. Porque, primeiro, tu precisa. Cabe aquele negócio que tu precisa de ter a vontade ali de ofender a outra pessoa, entendeu? Com esse ato. E também porque tu precisa, para isso, tipo, em relação a uma liberdade de expressão, tu precisa incitar o ódio contra um determinado grupo, né? Então, eu acredito que se tu não está incitando a violência contra um determinado grupo, não caberia o crime de negócio. Enfim. Tranquilo. Você só pode incitar se contra os brancos, aí tá tudo certo. Aí Tem uma você discussão, pode ir até na televisão e lá incitar. tem uma decisão de uma juíza, era uma juíza substituta, que tem até notícia, tem um PDF até da sentença.